A gente começa o programa de hoje falando de vôlei. Você acompanhou aqui no Hora do Esporte as mudanças que aconteceram no time. Patrocinador master que saiu e chegou novo, comissão técnica, elenco reformulado, a frustração no Campeonato Paulista e o medo do rebaixamento para a Série B da Superliga, que no final acabou dando tudo certo para o São José com a permanência na elite nacional. Agora, o time se prepara para o Campeonato Paulista 2025. E para falar sobre tudo isso, a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio o diretor-geral, mas foi técnico também, aqui recentemente, do Vôlei São José, o Sérgio Negrão está com a gente. Sérgio, boa tarde. Prazer te receber aqui no Hora do Esporte. Obrigado, viu? Obrigado, boa tarde. É uma honra estar aqui. Sérgio, vamos começar do começo. Eu preparei aqui, eu fiz uma listinha aqui dos títulos que você tem na carreira como treinador e tudo mais. Se eu for falar todos, eu fico 8 programas falando. Então eu vou resumir alguns aqui. Você foi campeão mundial, você foi tetracampeão sul-americano e tudo mais. Eu vou pedir pro Peter, coloca aquela foto aqui. Coloca em tela cheia aqui, por gentileza. Essa foto aqui, olha lá, põe em tela cheia lá, por gentileza. Essa foto aí, olha aqui. Tem um tal de Luiz Omar ali do lado de um Sérgio Negrão com cabelo e cabelo preto. Aí tem as imagens ali, olha só. Tá uma tal de Ana Moser pegando um troféu ali, o ginásio tá lotado, aquela coisa toda. Sérgio Negrão, queria que você falasse, aí talvez tenha sido o ápice, o título. Olha, ó, mocinho, 32, 33 anos ali, a imagem tá meio escurinha assim, mas na TV fica melhor. Olha lá, recebendo uma medalha que não pesa nada, a medalha de campeão mundial de clubes de vôlei. Sérgio Negrão, você tem título. Você era o rei dos anos 90 do voleibol, hein? Reinaldo, tinha um time muito bom, um grande patrocinador e olha, todo mundo novinho. E foi bem interessante essa época aí, porque nós ficamos 3 anos. Os 3 anos que eu tive a Fernanda Venturini como levantadora, eu não perdi um campeonato que ela jogou. Eu jogava pouco, né? Jogava pouco, é. Quem mais tinha nesse time, além da Ana Moser? Quem mais tinha aí que você lembra? Fernanda Venturini, Ana Moser, Ana Paula, Denise, Ricarda, Karen. Tinha uma galera muito boa, Kelly. Depois veio Leila. Leila, Virna. Muita gente boa passou por aí. Base da seleção brasileira da época. É verdade. Olha o Luiz Omar, que novinho. É o seu pupilo, Luiz Omar? Luiz Omar. Eu fui técnico dele em 1980 e depois chamei ele como ser assistente. O Luiz Omar é melhor técnico ou melhor jogador? Ah, não, técnico, sem dúvida. Jogador, ele era horroroso. Mas ele sabe disso, ele era muito esforçado, por isso que ele chegou lá. Maravilha. Brunão, o Sérgio Negrão está com a gente. Sérgio, você falou, a gente estava conversando em off, né? Você falou que começou bem novo, né, na carreira de técnico, enfim, como é que foi esse início para você, né? Chegando no ápice aí, jovem também, com 32, 33, mas como é que foi esse início na carreira aí de técnico de vôlei? É muito simples, muito simples. Eu fui atleta de vôlei, hoje profissional, tenho 1,81 de altura, era levantador. E era um cavalo de forte, saltava muito bem. E aí veio uma geração de Xandó, Renan, e não tomava conhecimento do meu bloqueio. Vinha tudo por cima. Eu falei, mas eu gosto tanto de vôlei, então vou me dedicar à carreira de técnico. E depois veio uma outra geração que não tomava conhecimento dessa daí que estava por cima. Aí eu falei, não, tá muito forte, eu vou me dedicar realmente à carreira de técnico. E aí eu resolvi investir nisso. Estudei muito, me preparei, fiz tudo que podia para seguir a carreira que ter esse momento aí Verdade. Esse momento é o ápice da sua carreira? Sim, ser campeão do mundo de clubes é o que todo mundo almeja. Aqui no Brasil, só 3 técnicos conseguiram. Você e quem mais? O próprio Luiz Omar. Sim. E o Mauro Grasso, na época da Sadia, anos 90. Foi anterior a esse time aí. Antigamente, os times, né? Aí é o Leite Moça, enfim, tinha a Sadia que você falou, tinha Banespa e tantos outros, né? Era muito associado. Como é hoje também o São José, mas antes era muito forte, né? O nome Banespa, o nome Sadia, o nome Leite Moça que levava à frente mesmo desses clubes, né? Porque teve um divisor de águas aí. Antigamente eram clubes e aí surgiu a figura do clube empresa. Sim. Que foi Pirelli, aqui de São Paulo, com Atlântica Boa Vista, no Rio de Janeiro.
Esses dois foram os precursores. E a partir daí, outras empresas também começaram e se interessaram a fazer isso. Então, realmente foi a profissionalização do voleibol. Foi essa época aí, anos 80, final dos anos 70, 79, 80, 81, que culminou também com os títulos da seleção brasileira. Começou com 82 o Mundialito, que foi aqui, e depois a Olimpíada de 84 com a medalha de prata lá em Los Angeles. Maravilha. Brunão? Com esse sucesso todo, né, você chegou a ter nome ventilado também na seleção brasileira, nessa época aí, já que boa parte ou base desse time seu também era de seleção brasileira? Sim, eu fui sondado pelo presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, mas só que ele tinha dois técnicos muito fora da curva, o Zé Roberto Guimarães e o Bernardinho. Mas chega o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei e fala: Sérgio, se o Bernardinho não fechar o acordo financeiro comigo, você aceita esse desafio? Falei, aceito, mas o nome certo é ele, não tem? Você tem que fazer um esforço para manter ele lá. Então isso aconteceu, sim. Sérgio, vamos pular um pouquinho os anos aí. Como é que o Sérgio Negrão, campeoníssimo na década de 90 com o vôlei feminino, veio parar na equipe do São José? Uma mudança aí de patrocinador master, vôlei masculino, um time que vinha aí com uma boa expectativa, com o Schwank aqui como técnico, tinha estrelas do vôlei nacional aqui no time. Você assumiu numa realidade um pouco diferente daquela anterior. Como é que foi a sua chegada aqui? Há vários anos, eu tenho uma empresa cujo objetivo é arrumar dinheiro para os times. Então, eu tenho outros clientes que são também times da Superliga. E aí, o antigo presidente da Associação Amigos do Vôlei, que é o Rodrigo, ele me convidou para eu escrever o projeto incentivado na Lei de Incentivo ao Esporte Federal. Eu vim para São José e conheci o projeto. Só que até então era só o adulto masculino. E de repente ele falou: Sérgio, vou te fazer o convite para cá, porque antigamente era só o adulto masculino e agora eu estou com 6 categorias de base feminina e 6 categorias de base masculina, além do time adulto. Então a coisa cresceu de uma tal forma que eu preciso profissionalizar a gestão. Então, ele me convidou para vir para cá exatamente para isso. E aí eu cheguei exatamente nesse momento que você falou, um momento bastante conturbado, onde a saída de um patrocinador master e a entrada de outro, com um valor um pouco menor, mas só que o plantel estava contratado com base naquele dinheiro lá. Então, o trabalho foi reestruturação financeira e foi uma fase bem complicada. Foi aí que acabou acarretando aí aquela situação do Uriarte, que a gente sabe, é um jogador badalado, jogador de seleção, de grandes clubes, que acabou deixando o time no meio do campeonato. Mas foi uma situação atípica dele e foi só com ele também. Por quê? O pacto e a proposta para os jogadores foi em agosto e ele aceitou a proposta. E nós cumprimos rigorosamente com aquilo que foi pactuado e combinado. Chegou em janeiro, acho que ele acabou não aguentando e falou: Sérgio, eu vou desistir, quero sair. Eu até tentei demovê-lo da ideia, falei: fica em casa 15 dias, refresca a cabeça tal, e volta. Não teve jeito, não aceitou e acabou rescindindo o contrato. Você veio como diretor-geral da equipe do São José, trabalhando nos bastidores. O São José, nessa nova empreitada, aquela troca de patrocinador que a gente já falou no bloco anterior, começou a dar uma patinada na competição. Na reta final, todo mundo estava pensando: esse time vai cair, esse baita time, um baita ginásio, um investimento bacana, o torcedor se acostumou com um time bom aqui na cidade e o time vai cair. E aí houve a troca, saiu o Reinaldo Bacilieri, e aí quem vem para técnico? Quem será o técnico do São José? Aí o Sérgio Negrão, aquele lá, multicampeão
na década de 90, voltou para a beira da quadra e tirou o time do rebaixamento, Sérgio. Que coisa. Conta esse momento aí, porque você que decidiu que vai ter que ser eu mesmo, não tem o outro, vai ter que ser eu. Como é que foi esse momento de decisão de você ter que ir para a beira da quadra? Também muito simples e fácil. Na verdade... Você tudo é fácil, né? Não, o Reinaldo, excelente profissional, estudioso, trabalhador, só tem elogios para falar dele. Mas acabou não dando química com os jogadores. O problema foi esse. E aí a diretoria, que não sou eu, o antigo presidente, o Ari, que era o presidente, falou, precisamos trocar o técnico, mas tem um problema. Nós precisamos mandar o Reinaldo embora, mas nós temos que pagá-lo o restante da temporada e vamos pagá-lo até o final, que é o combinado. E nós não temos dinheiro para contratar outro. Sérgio, então sinto muito, mas vai você mesmo. Então eu voltei para a quadra, pro bono, sem ganhar nada, que eu já ganhava como diretor, acumulando a função, as duas coisas. Bicho pela vitória? Nada, imagina. Não ganhei nada. E aí eu falei, tá bom. Aproveitei a minha experiência e eu conquistei 3 vezes a confiança. Primeiro, era devolver a confiança para os jogadores, que eles eram possíveis de fazer algumas coisas. E depois a confiança de um jogador com outro jogador, companheiro de time que estava abalado naquele momento. O time estava totalmente desunido. E a terceira confiança foi a confiança no trabalho da comissão técnica, que era uma filosofia diferente. Só foi a somatória dessas 3 retomadas de confiança que foi possível as vitórias acontecerem e realmente foi um momento muito bom. Tínhamos um problema, um jogador que foi pego no antidoping e um jogador que era até então o principal contratação do time, a principal estrela do time, que é o Uriarte, alegando um problema de cabeça, abandonou o time. O Gustavo, muito novo, 2 anos de banco, ele foi banco do Brasília e estava banco do Uriarte, praticamente sem ritmo de jogo. Então precisava dar ritmo de jogo, e não tem jeito, ritmo de jogo. Aí veio o primeiro jogo Joinville, 3-2, um jogo bom. Depois outro 3-2, só que nós perdemos para Guarulhos, lá, um jogo que estava ganho. Aí Renata, perdemos em casa, 3-0, mas o time foi buscando a confiança. E aí veio uma sequência de 4 vitórias seguidas, 11 pontos em 12 disputados, que esse foi a grande alavancagem, a grande arrancada para cima. Muito bom. Brunão? Você já tinha abandonado a questão de não ser técnico? Há quanto tempo já tinha, não tinha assumido como técnico, já estava fora, né, das 4 linhas? E pergunto para você, você tem esse currículo que o Vieira até ressaltou no início do programa, mas esse talvez tenha sido o seu maior desafio? Com certeza. Com certeza. Primeiro, assim, cada desafio ele é único, né? Quando você pega um time e o objetivo é ser campeão do mundo, é um desafio. E esse desafio, além de ser, como o próprio nome já diz, mas talvez seja o mais difícil que eu nunca passei na minha carreira, em toda a carreira. Eu sempre dirigi times bons, tal, ou times que estavam brigando. Mas confesso que tirar um time de onde ele estava e fugir do rebaixamento, eu nunca tinha passado por isso. Então, era um baita desafio para mim. E acabou que combinou, deu tudo certo. Só o último jogo que eu queria ganhar. Esse daí... Ficou esse gostinho? Ficou, não. A gente viu você na entrevista, estava aliviado naquele último jogo. Mas eu queria ganhar muito de Suzano e classificar para os playoffs. Queria muito. Mas Suzano não deu chance para a gente. Veio muito determinado também e conseguiu jogar muito bem. Coisa que eles não estavam jogando. A gente sempre estuda os últimos 4 jogos. E falei, gente, falei para os meninos, dá para a gente ganhar, porque olha só, tá vendo? O defeito aqui é que a gente estuda. Só que nesse jogo, todo mundo jogou bem, a gente não teve chance. Eles realmente
lutaram muito, muito bem. Sérgio, para a gente fechar, a gente só tem mais um minutinho. Eu queria ficar 2 horas com você batendo um papo de vôlei aqui, porque a gente ia engrandecer muito o nosso conhecimento sobre o vôlei. Escolha do Flávio Tavares, como provavelmente vai ser anunciado, já foi anunciado como, a gente está vendo imagens dele aí, fotos dele, o Flávio Tavares será o técnico do São José para essa sequência em temporada 2025. Por que a escolha dele como novo treinador do São José? O Flavinho, ele foi meu assistente quando eu trabalhei no Pinheiros, 2 anos. Depois eu saí, ele continuou lá, o feminino. E desde aquela época, a gente observou ele como técnico. Ele realmente ele é muito bom, tecnicamente. Só falta agora a experiência dele para comandar e liderar um time. Eu espero passar isso para ele. Então, ele veio para cá, ficou assistente técnico esse tempo todo e agora, mas desde que ele veio, eu falei assim, ó, eu não quero mais continuar, agora respondendo para o Bruno, já me aposentei como técnico, mas a gente é movido a desafios, não tem jeito. Então, esse foi um desafio que eu nunca tive, mas gostei de ter. E o Flavinho agora tem um baita desafio pela frente também. Maravilha. Sérgio, infelizmente o nosso tempo está esgotado. É bom que o papo fluiu muito bem, ficaram mais assuntos para serem abordados. Então eu já faço aqui para você o convite para você voltar aqui no nosso Hora do Esporte, para aí de fato a gente falar sobre a temporada 2025, que começa com o Campeonato Paulista, depois mais para o fim do ano vem a Superliga, aí você vem trazer as novidades aqui no nosso Hora do Esporte. Combinado, Sérgio? Combinado. A hora que você chamar, eu venho. Então tá bom. Sérgio, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação aqui com a Hora do Esporte. Foi um prazer tê-lo aqui, de verdade, nos nossos estúdios. Um abraço e até breve. Muito obrigado. Valeu. Contamos aí com a presença do diretor-geral da equipe do Vôlei São José, o Sérgio Negrão.